FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. E nessa semana, nós vamos começar uma série nova. E o nome da série dessa semana vai ser Restauração Emocional. E para começar hoje, nesse tema, eu quero pegar aqui a 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: E sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que você não come? Por que você está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? É interessante essa passagem bíblica. Para quem não conhece, eu te convido a ler 1 Samuel, e capítulo 1 e capítulo 2 também, para você conhecer um pouco da história de Ana, para você conhecer essa personagem tão incrível da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que teve e passou por uma situação complicada na sua vida. Bom, as perguntas que o marido dela fez, eu quero pegar ênfase nessas perguntas. Ele diz: Ana, por que você não come? Por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor? Na verdade, ele pergunta: Ana, por que você chora? Por que você não come? E por que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A Ana era esposa de um homem chamado Eucana. Eucana era casado com a Ana e com uma outra mulher chamada Penina. Só que a Ana não tinha filhos, mas a Penina tinha. Quando o Eucana diz: eu não sou melhor para você do que 10 filhos, provavelmente era essa quantidade de filhos que a Penina, a rival de Ana, tinha. Dentre uma gestação e outra, vamos colocar 2 anos, vamos colocar um prazo aí de 2 anos, porque nós não sabemos o tempo do sofrimento da Ana. Mas julgando se for realmente 10 filhos entre uma gestação e outra, foram assim 20 anos de provocação. 20 anos aonde a Ana sofria pelo fato de não ter filhos. Só que não era só o sofrimento dela, não estava só no fato de não ter filhos. Mas a Bíblia nos fala que de ano em ano, Eucana e toda a sua família iam para Siló, para adorar a Deus no templo que estava ali. E todos os anos, a família toda se reunia. Eu acredito que no lar mesmo, no convívio deles ali, a Penina e a Ana moravam em tendas distintas. Elas não se topavam dentro do convívio da casa. Porque naquele tempo eles tinham as esposas, mas cada esposa tinha a sua casa, a sua tenda, a sua privacidade. Mas quando eles iam viajar para Siló, a Ana e a Penina estavam juntas. A Ana e a sua rival. E a Bíblia fala fala da rivalidade que havia entre as duas. E naquela viagem, a Penina provocava a Ana pelo fato da Ana ser estéril, pelo fato da Ana não produzir. E isso fazia com que a Ana ficasse extremamente triste e ela chorava. Diz a palavra que ela chorava muito e ficava sem comer. A tristeza, talvez a vergonha, talvez aquela viagem, né, para ela que deveria ser uma viagem de adoração, se tornava uma viagem de angústia, uma viagem de muito sofrimento. Ao invés de ir para a casa de Deus com alegria, ela ia para a casa de Deus com extrema tristeza e choro, porque naquele caminho para a adoração, naquele caminho para ir oferecer um sacrifício para Deus em Siló, ela era provocada pela sua rival, que tacava a sua fragilidade, que tacava a sua fraqueza, que tacava o seu fracasso na cara dela, que tacava na cara dela a sua vergonha, as coisas que na vida dela não deu certo. E quando ela ouvia aquelas coisas, ela ficava extremamente triste, extremamente angustiada, e ela chorava muito, e chorava muito, e chorava muito, e não comia. E ela ficava visivelmente triste. E diz a palavra de Deus que o Eucana chega e pergunta para ela: por que você chora? Por que você come? Por que você está tão triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Às vezes as pessoas não entendem o nosso sofrimento, né? Às vezes as pessoas próximas de nós não entendem como é difícil lidar com algumas coisas. E nos dias como hoje, eu tenho observado
que existe uma fragilidade emocional na vida de muitas pessoas, na vida da maioria das pessoas, e principalmente na vida das pessoas que servem a Deus. Existe um desequilíbrio emocional, existe uma fragilidade emocional, existe um grande número de muitos filhos e filhas de Deus angustiados, que vivem chorando, que estão tristes, que não, muitas vezes perdem a fome, o apetite, muitas vezes pelas coisas de Deus, ou até mesmo pela comida mesmo diária, por causa dos problemas da vida, pelas coisas que não deram certo, pelas coisas que dão errado. E como eu imagino, como eu sei, como eu vejo que isso está acontecendo na maioria de nós todos, pelas canções. Se você for reparar, as músicas que hoje fazem sucesso, as músicas que hoje ganham milhões e bilhões de views na internet, as músicas mais pedidas, mais ouvidas, são músicas que falam de declínio emocional. São músicas que a gente precisa ouvir para se animar. São músicas que a gente precisa ouvir para poder ter ânimo. Por exemplo, És o Meu Alívio. Essa canção veio e ela explodiu no Brasil, explodiu nas nossas vidas, como Você é meu alívio, eu em meio à batalha, você chegou do meu lado. Aliás, eu estou confundindo as músicas aqui, mas essa canção, És o Meu Alívio, a letra dela, ela fala realmente de uma pessoa que está frágil emocionalmente. Eu não vou cantar a música porque não dá tempo, mas existem outras, como Tá Chorando Porque... E são músicas que vão falando de coisas emocionais e a gente se identifica com essas músicas. Como a música também Árvore Cortada e Você Não Vai Parar, né? A música Você Não Vai Parar, Não Abandone o Barco, Pois o Senhor está com você e tal. Então, sim, são músicas que a letra dessas músicas, nós vamos nos identificando com essas músicas. São músicas que explodiram no Brasil, explodiram no meio gospel. E quando nós vemos essas canções explodindo e sendo cantadas e ouvidas e pedidas por muitas pessoas, nós vemos o quanto as pessoas se identificam com a canção, o quanto que as pessoas se identificam com a letra, o quanto que as pessoas choram. Eu falo isso por experiência própria, quantas vezes chorei ouvindo a canção Alívio. Quantas vezes eu chorei com a música Tá Chorando Porque? E quantos dias eu também chorei com a música Árvore Cortada e aqueles dias de guerra também. E eu pensava, poxa, como essa canção chegou exatamente no momento que eu precisava. Estamos, às vezes, passando por situações de fragilidade emocional. Mas por que acontecem essas questões? Por que os problemas emocionais? Por que a fragilidade emocional? Por que a frustração? Por que a dor dentro da alma? Por que a dificuldade de lidar com os sentimentos? Por que existem dias que a gente acorda extremamente querendo simplesmente não existir? Por que tem manhãs que nós acordamos e pensamos, poxa, eu gostaria de ficar dormindo aqui o dia inteiro. Não quero trabalhar, não quero isso, não quero aquilo, não quero aquilo outro. Eu não quero viver. Às vezes, muitas pessoas acordam com a vontade de simplesmente juntar uma mala de roupas e sumir no mundo, porque acha que se ela mudar de lugar, ela vai mudar os sentimentos. Se mudar de lugar, ela vai ficar calma dentro de si. Ou seja, existe uma grande quantidade de pessoas que estão unificadas no mesmo sentimento. Por isso, essas canções explodem no Brasil. Por isso, dentre essas são poucas. Nós ouvimos hoje que muitas canções ainda têm vida aí. Ouvimos muitas músicas que falam da gente, músicas que falam do nosso emocional. Aí entra aqueles que dizem, não, a música evangélica fala muito do homem, a gente precisa cantar mais para Deus. Sim, a gente precisa cantar mais para Deus, mas olhamos esses compositores e vemos como eles têm sabedoria e como eles têm inspiração para poder fazer uma canção assim, e como essas canções ajudam a gente nos tempos difíceis. Aí eu lembro que Deus, ele sempre traz algo para a nossa vida baseado naquilo que a gente precisa. Deus, ele sempre vai direcionar. Quando ele olha para mim, para você, ele sempre vai trazer alguma coisa, vai colocar alguém, uma palavra, uma mensagem, uma música na nossa vida. Ele sempre vai trazer ao nosso encontro alguma coisa que possa curar, que possa dar esperança, que possa ir de encontro àquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está precisando. E Deus, ele olha pra gente, ele sabe a angústia que nós vivemos nesses dias. Ele sabe como que os filhos dele estão, de certa forma, muitos abalados emocionalmente, precisando ser curados
curados emocionalmente, precisando ser restaurados emocionalmente. Porque quando você está bem no seu emocional, bem na sua mente, bem nos seus sentimentos, qualquer coisa que acontece à sua volta, você consegue fazer e guiar isso com equilíbrio. Mas quando você não está bem dentro de si emocionalmente, você não consegue lidar com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Uma coisinha fora do lugar, uma situação pequena é suficiente para te desmoronar. Uma coisinha que falta, uma coisinha que não dá certo, pequena, uma situação pequena, uma situação corriqueira, é suficiente para abalar você e para colocar você desanimado e lá no chão. Só que essa não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Se Deus ele usa pessoas para fazer essas canções, é porque ele deseja vir ao nosso encontro com a cura. Existe um versículo que o Isaías mesmo diz. Aliás, o Jeremias disse: "Sara-me, Senhor, e serei curado." Nós precisamos nesses tempos, nesses dias, buscar do Senhor cura para o nosso emocional. Precisamos pedir a Deus que ele venha restaurar, porque na verdade essas coisas que acontecem são normais, acontece com todo mundo, acontece com todas as pessoas. Nós vemos a Ana aqui anos e anos atrás, mais de 3.000 anos atrás, passando por uma situação que muita gente está passando hoje. É uma situação onde ela tenta dar certo na vida, casou, quer ter filhos, ano após ano ela não consegue ter filhos. A frustração de não poder ser mãe, ela tinha tudo, o marido dela fica confuso. Ana, por que você está chorando? Ana, por que você não come? Ana, por que você está tão triste? Se você tem olha a vida que eu te dou. Quando o Eucana ia para o templo em Siló, ele dava uma porção diferenciada para Ana. Ele dava uma porção para cada um dos seus filhos para adoração, para uma oferta, um sacrifício para cada um. Mas quando ele dava para Ana, ele dava mais, ele dava algo melhor para ela, algo maior. Então ele fica meio que confuso. Ana, o amor que eu dou para você, o tanto que eu te amo, o tanto que você tem alegria comigo, o jeito que eu trato você não é suficiente. Eu não sou suficiente para você, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Mas a questão é que muitas vezes nós estamos assim, tem tudo, mas não se sente feliz, porque ainda tem alguma coisa que não está certa, que não está completa. Existe um sonho não realizado, existe uma frustração, existe planos que foram colocados no papel, que foram planejados, que começaram a ser construídos e não deu certo. E a frustração é um dos sentimentos mais terríveis que pode tomar o nosso coração e nos levar ao choro, à tristeza, e às vezes as pessoas à nossa volta não vão entender. Às vezes as pessoas estão tristes, depressivas, chorosas e perguntam: por que você está assim? Você olha o que você tem, olha quem você é, por que você está desse jeito? Você não tem motivos para estar assim. Mas cada um de nós, cada pessoa sabe dos seus sonhos, das suas limitações. Não podemos julgar a vida do outro, porque cada um de nós temos o nosso próprio fardo, cada um de nós temos uma vida diferente. O que precisamos fazer é entender, é ajudar, é estar junto. Mas às vezes os questionamentos vêm, até mesmo para nós mesmos. Muitas vezes nos perguntamos: por que eu estou chorando? Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Por que isso está acontecendo comigo? Por que 20 anos a Ana viveu esse questionamento? Durante 20 anos sendo julgada, durante 20 anos sendo criticada, sendo humilhada. Durante 20 anos, sofrendo a afronta da sua rival, dizendo para ela talvez as piores coisas: ou sua seca, ou sua infrutífera. Você pode até ter o amor dele, mas você não tem filhos. Olha como eu sou frutífera. E às vezes acontece assim. Existem pessoas na nossa vida que ficam comparando a vida delas conosco, que ficam querendo tacar na nossa cara que elas dão bem, mas a gente não dá certo. Então nós precisamos entender, meu querido, minha querida. É no Senhor que nós podemos ter a restauração de todas as nossas emoções. Eu quero dar para você aqui uma explicação assim, bem clara sobre o que é depressão. Depressão é o excesso de passado. Quando você fica extremamente frustrado com o que você já teve, com o que você queria ter, com o que você sonhou, com o que você já fez e não deu certo. Quando você traz o seu passado e deixa ele preencher excessivamente o seu presente,
você fica em depressão. Hoje, muitas pessoas que têm depressão é porque elas estão extremamente cheias do seu passado. Não conseguem perdoar, não conseguem se perdoar, não conseguem perdoar as outras pessoas, não conseguem liberar, não conseguem se entregar. Nós precisamos abrir mão das bagagens. O nosso passado, ele é como uma mala que a gente vai carregando. Ninguém consegue carregar uma mala por uma distância muito longa, porque qualquer peso, quando é carregado a uma longa distância, chega um momento que ele pesa demais, ele pesa muito. Então a gente precisa aliviar as bagagens. A gente precisa entregar o nosso passado, porque a depressão, ela tá à porta daqueles que têm um excesso de passado no seu presente, daqueles que ficam lembrando e remoendo as coisas que sofreram, as coisas que não aconteceram, as coisas que ela sonhou e que não deu certo, aquela que fica olhando e comparando a vida dela com um amigo de infância, com uma amiga da igreja, com a fulano que conseguiu e a gente começou junto, fulano já tá bem, eu não tô. A comparação é um perigo para aquelas pessoas que têm dentro de si essa frustração do passado. Então não se compare, se libere, entregue-se para Jesus, libere seu passado. E a ansiedade, muitas pessoas hoje estão sofrendo de transtorno de ansiedade, né? A ansiedade é o excesso de futuro. E Jesus disse que a gente não deve ficar preocupado com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Nós já temos no presente situações suficientes para nos ocuparmos e nos preocuparmos. Então, a ansiedade, hoje muita gente tem crises de ansiedade, tremem, do nada começam a passar mal, sentir falta de ar, do nada as pessoas começam a ficar com o peito doendo, sabe? A ansiedade, ela dói aqui no meio, sabe? Acima da boca do estômago. De repente você sente uma coisa assim bem estranha. A ansiedade, ela dói o peito. E aí as pessoas ficam ansiosas. É o excesso de futuro. Mas para que ficar excessivamente preocupado com o futuro? Excessivamente preocupado com o que vai ser da sua vida, com o que vai ser do seu casamento, com o que vai ser do seu relacionamento, com o que vai ser da sua empresa, com o que vai ser dos seus sonhos. Ficar excessivamente preocupado com o amanhã. Se a gente não pode mudar nem 1 centímetro na nossa altura, se a gente não pode fazer absolutamente nada. Quando você fica excessivamente no passado, você fica doente. Quando você fica excessivamente no futuro, você fica doente. Deus é perfeito, Ele nos deu um presente, Ele nos deu um hoje, Ele nos deu um agora, porque nós fomos criados para apenas viver o momento de agora, o momento de hoje. Nós não temos capacidade para lidar com o amanhã e nem com o ontem. Nós só fomos criados, a nossa programação é para lidar com o agora. É para viver o presente, é para focar no hoje. Quando você permite que lembranças e sentimentos do seu passado ocupem a sua mente agora no presente, você vai ficar doente. E quando você permite que preocupações com o futuro ocupem a sua mente, você vai ficar doente. Então, descanse no Senhor. Amanhã nós vamos continuar nessa série e eu convido você a estar junto comigo. Se você conhece alguém que está sofrendo de ansiedade ou de depressão, você convide essa pessoa, compartilhe esse vídeo com ela, para que ela também possa ouvir a palavra de Deus, porque a cura está no Senhor. É a palavra de Deus que alivia todas as nossas dores, porque ela nos dá direção. Você que está chegando agora aqui no Dose de Fé, hoje começamos um pouco mais cedo. Essa mensagem completa vai estar na minha fanpage no Facebook e na quarta-feira vai estar no meu canal no YouTube. Nesse momento eu convido você a estar orando comigo. Senhor, obrigado pela tua palavra. Jesus, te louvo e te agradeço. Peço que o Senhor derrame sobre mim e sobre cada pessoa que aqui está a tua graça, o teu amor. Abra o nosso entendimento para que possamos entender, Senhor, a tua palavra, e que possamos alcançar cura das nossas emoções, restauração do nosso emocional, através do poder poderoso, glorioso da tua palavra. Abençoe a vida de cada ouvinte. É o que eu te peço, em nome de Jesus, e desde já te agradeço. Amém e amém.